Fala, meus elétrons! Tudo positron? Na última aula, a gente conversou sobre a técnica de ultrassom industrial. A partir desse vídeo, a gente vai começar a conversar sobre a técnica de radiografia industrial. Como é um tema grande, denso, eu dividi esse tema em vários vídeos pequenos. Tranquilo? Vamos lá? Então, o que é a radiografia industrial? Por definição, é o método usado para a inspeção não destrutiva que se baseia na quantidade de absorção da radiação que irá penetrar nas peças inspecionadas. Ou seja, é uma técnica que você vai obter uma imagem a partir da exposição de uma peça e a qualidade da imagem, a formação da imagem é dado principalmente pela absorção da radiação pela peça. E essa absorção ela vai ser influenciada por três grandezas. Primeiro, pela diferença de densidade das partes dessa peça. Segundo, pela espessura dessa peça. Então você tem partes mais espessas, ou seja, maiores e menores. E essa diferença de espessura modifica a quantidade de radiação absorvida. E o terceiro é o tipo de material. Existem materiais que absorvem mais e existem materiais que absorvem menos. Então, esse princípio de diferença de densidade, espessura e o tipo de material influencia diretamente na absorção da radiação, logo na formação da imagem. Eu estou colocando para você aqui três exemplos. Um exemplo de uma tubulação onde você tem duas peças metálicas unidas por parafusos e a gente pode perceber que existe uma trinca interna desse material. Então, na segunda imagem, a gente tem o quê? Um joelho soldado em dois canos, em duas tubulações. E a gente pode notar que essa solda ela consegue ser muito bem definida na radiografia. E no terceiro, a gente tem o quê? Como se fosse um eixo. Então, a gente pode ver um eixo, e se vocês perceberem a ponta do eixo, parece que tem algum tipo de desgaste nessa ponta. Então, a gente está mostrando características de três peças radiografadas, peças industriais. Beleza? Bom, o esquema geral do processo de radiografia ele é muito semelhante ao que vocês utilizam em hospitais. Você tem uma fonte, essa fonte ela emite a radiação, basicamente raio-x, e você coloca uma peça em frente a essa fonte. E atrás da peça você tem um filme. Você irradia a peça, essa peça vai sofrer aqueles três fenômenos: absorção, espalhamento e difração, e esse material ele vai ter esses fenômenos. Então aqui eu estou mostrando para vocês um esquema de como funciona o processo de radiografia industrial. Ele se parece muito com a radiografia hospitalar humana. Você tem uma fonte, essa fonte é uma fonte de emissão, basicamente de raio-x. Você tem uma peça que você quer radiografar e atrás da peça você tem um filme. O raio-x passa pela peça, aonde você quer olhar por dentro, onde você quer radiografar, e essa peça ela vai absorver a radiação e pela diferença de absorção ela excita o filme e forma a imagem. Tranquilo? Eric, como é que é a característica desse filme? Basicamente, os filmes eles são formados por duas partes. Uma base celulósica, que seria aonde você vai apoiar os outros componentes, e uma emulsão. Essa emulsão é constituída por dois elementos, a gelatina e íons de brometo de prata. Essa base celulósica ela é preenchida dos seus dois lados, tá? Então você tem a base celulósica no meio e você tem a gelatina, a emulsão por cima e a emulsão por baixo. Quando a radiação excita o brometo de prata, aonde foi irradiado
você tem o quê? Um escurecimento dessa prata. Então, quanto mais irradiado, quanto maior a dose nos íons prata, maior o escurecimento no filme. Quanto menor a dose naquele local, mais prateado é. Depois que você irradia, você utiliza uma molécula reveladora. Ou seja, você promove uma reação química para depositar íons de prata na superfície dessa base celulósica. Normalmente a gente utiliza a hidroquinona, que reagindo com o brometo de prata forma paraquinona e libera íons prata nessa superfície. Então o brometo de prata mais o revelador faz a prata se depositar no filme. Tranquilo? Eric, como é que funciona essa deposição de prata? Bom, quando a gente fala de deposição de prata, a gente tem que pensar numa palavra chamada granulação. Tá? A granulação ela está relacionada com os cristais formados pela deposição da prata. Então a prata vai se depositando e vai formando cristais de prata. A quantidade de cristais e o tamanho de cristais está envolvido o crescimento desse cristal. Então, tem filmes que facilitam o crescimento, tem filmes que dificultam o crescimento. Então, olha só, aqui na figura da esquerda eu estou mostrando dois tipos de cristais para vocês. Cristais grandes e cristais pequenos. Quanto maior o cristal, mais tempo aquela prata teve tempo de se unir. Então, quando você tem uma grande velocidade de crescimento, você tem cristais maiores. Quando você tem pouca velocidade de crescimento, você tem cristais menores. E o tamanho do cristal influencia diretamente na qualidade da imagem. Quanto maior o cristal, menor a definição de imagem, porque você vê menos detalhes. Quanto mais cristais, mais distribuído, maior a riqueza de detalhes da sua imagem. Então, eu estou mostrando para vocês aqui na imagem do meio a distribuição dos cristais. Essa distribuição de cristais de tamanho são chamadas de granulação. E a diferença de tamanhos de cristais pelo filme é chamada de densidade óptica. Então, eu estou colocando na figura da direita para vocês verem a estrutura do cristal de prata. Beleza? Essa densidade óptica é uma parte fundamental quando a gente quer ver a qualidade de imagem. Por definição, a densidade óptica é uma equação, é um logaritmo da razão entre a densidade da luz visível que incide no filme e a intensidade da luz que podemos visualizar quando é transmitido. Ou seja, é um logaritmo da luz que entra e da luz que sai. Então, para medir esse logaritmo, essa densidade óptica, a gente utiliza um equipamento. Esse equipamento é chamado de densímetro eletrônico. Então, esse densímetro eletrônico, ele me fala a densidade óptica de uma determinada imagem. Quando você vai fazer essa densidade, existem limites aceitos. Tá? Para o raio-x, a densidade óptica aceita fica entre 1,8 e 4,0. Para raio gama, essa densidade fica entre 2 e 4. Bom, Eric, e o que quer dizer essa densidade óptica na prática? Eu estou colocando para vocês aqui uma calibração desse equipamento. Tá? Toda vez que você for medir a densidade, você tem que calibrar. Quanto maior a densidade, mais escura a imagem é. Quanto menor a densidade, mais clara a imagem é. Então, quando você for medir a densidade óptica de uma imagem, de uma radiografia, a gente tem que pegar esse equipamento e calibrar. Então, essa calibração é uma calibração que já vem pronta.
Tá? Então você vai calibrar o equipamento com esse padrão e depois você vai colocar na sua radiografia. Eric, para que serve a densidade ótica? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que a densidade ótica é super importante para medir outros parâmetros. Tá? Então, resumindo, densidade ótica é uma relação matemática entre a luz que entra e a luz que sai. Beleza? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre o princípio da radiografia industrial e falamos sobre como funciona a formação da imagem. Na próxima aula a gente vai começar a discutir os tipos de filmes que são utilizados dentro de radiografia industrial. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!